Ontem, quando entrou o pacote fiscal, tão ansiado, né? O arcabouço, né? Olha que nome, entende? Fiscal, eu senti uma euforia na grande mídia brasileira. Inclusive, eu fui ver o Jornal da Noite, e uma das âncoras do jornal, o deputado Raul, ela ficou tão feliz que ela falou assim: finalmente vai acabar a gastança. Gastança. Olha só o termo. O que seria a gastança? Ter Bolsa Família, é a volta do Minha Casa Minha Vida, renovar a Bolsa dos Estudantes, que está há 10 anos defasada, é o aumento do serviço dos servidores públicos, que o teto de gastos impediu anos a fio, é você ter recursos para a saúde pública, para vacina, isso é gastança. De outro lado, tem uma matéria de hoje que diz o seguinte, sobre o recuo do governo em relação às empresas aí da muamba chinesa, vamos chamar assim, né, da Shopee e outras, e etc., o colunista fala assim, mas esse é o imposto devido. Então, tem uma revolta contra o imposto devido. Porque o que está acontecendo lá é que as empresas estão burlando a legislação, não o comprador individual, não a cidadania e tal, mas as empresas estão burlando. Mesmo assim, teve uma revolta. E era só 8 bilhões o projeto de arrecadação. Quanto é a proposta de arrecadação se amanhã esta Câmara tem tudo para votar imediatamente uma proposta de taxação de lucros e dividendos? Escárnio e vergonha nacional e internacional. O Brasil e a Estônia são os 2 únicos países que os patrões ficam com o dinheiro. Então, 80 bi de arrecadação, quer dizer, 10 vezes mais do que se perdeu ontem. E é uma lei ordinária. Então, reforma tributária no Brasil é uma necessidade, porque o sistema ele é perverso, entende? Ele transfere renda para quem tem mais, entende? Ele é regressivo e tal, mas o sistema é o todo, não é só sobre o consumo. E o que está acontecendo é que as propostas atuais, a criação do IVA e etc., ela vai tratar primeiro do consumo. E, nesse sentido, o posterior, quer dizer, quando for tratar do imposto sobre a renda e o patrimônio, já foi. Aí é pós. Aí tem eleição no ano que vem. Aí tem o desgaste do governo e assim por diante. Esta proposta da reforma tributária, também ela, apesar de ter posições corretas em relação à unificação dos impostos, a simplificação, a efetividade e etc., ela tem uma lógica que é uma lógica para melhorar o ambiente de negócios, entende? Para criar boas expectativas no mercado, a mesma coisa que o pacote fiscal. Então, ele vive de expectativas. Eles não são efetivos no sentido do combate, de armar a população e falar, eu quero uma reforma tributária, eu quero progressividade, eu quero que os ricos paguem os impostos. Então, não existe reforma neutra. É o que eu tenho discutido aqui nesse GT. Não sou contra a proposta em si, mas eu sou contra que não se tramite concomitantemente, entende? O imposto sobre renda, o imposto sobre patrimônio. Por que não se vota a taxação de grandes fortunas que está ali? O Brasil paga 4% nessas doações. Tem países da Europa que cobra 40%. É 10 vezes mais. Aqui no Brasil é 8%, mas todos os municípios põem 4%. O imposto sobre grandes fortunas ele não é efetivo, porque
os ricos fogem, como fizeram na França, quando falam, né? Como assim, entendeu? Tem que ir atrás, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo esse momento, que é o seguinte, há uma enorme pressão por uma lógica que não é solidária, não é distributiva e ela não é efetiva, porque mesmo essa proposta que está sendo colocada, ela está sendo puxada para lá e para cá por setores que já têm alto lucro, como as finanças públicas, o capital financeiro, o agronegócio, né? E, obviamente, tem contradições que vão ter que ser colocadas, mas eu fico pensando o seguinte, enquanto a população está comprando na Shopee, achando que isso aí é o prejuízo, na verdade, há um empobrecimento geral. Então, quando se colocou aqui a discussão do cashback, Reginaldo, que a gente tem discutido, ontem foi um dia de discutir bastante isso, a gente vai ver que é extremamente precário esse retorno direto aos trabalhadores, mesmo quando se tem boa vontade, está certo, né? Porque a cesta básica ela pode ser taxada, segundo você taxa, quando você retira os impostos, desonera a cesta básica, você desonera para todo mundo, então quem consome mais, inclusive, também é o mais rico. Só que o retorno de um cashback é uma coisa que tinha que ser de uma transparência sem fim, entende? Para você redistribuir renda, entende? Não só para o CAD único, não, entende? É algo muito maior para se pensar no nosso país. Então, eu fico muito preocupado e quero dizer a vocês o seguinte, a verdade é que tem grandes resistências, este Congresso é conservador, esse Congresso é do lado mais rico da população que o elege, entende? A concentração da renda, da terra e da riqueza se expressa na representação do Congresso Nacional. Só é possível, de fato, fazer uma reforma tributária que interessa aos de baixo se houver uma grande mobilização social e se houver clareza de princípios e de mudanças que apareçam para o público para mobilizá-lo, incentivá-los nessa direção. Porque a discussão complexa, da complexidade de uma reforma tributária, quem ganha, quem perde, a cumulatividade, entende? O destino e a origem, tal, essa discussão mais técnica não está na cabeça da população, está na cabeça de governantes e está na cabeça de quem, numa reforma tributária, sempre haverá um stick-stick, porque ninguém quer perder na hora H, a não ser que a gente tivesse uma meta, que é a meta de fazer justiça social. E fazer justiça social, uma reforma tributária tem que ter justiça fiscal. Isso tem que aparecer para o público. Ela não pode ser só um arcabouço, como o arcabouço fiscal, vai falar o seguinte, né? A gente vai melhorar as expectativas, então, finalizo com isso, mesmo o secretário do Ministério que fala, não, com essa reforma a gente vai crescer 15% do PIB em 10 anos, etc., é difícil fazer cálculos desse tipo, com as variáveis que a gente tem no Brasil, no exterior, e no desenvolvimento da economia. Então, queria saudar as lideranças sindicais e dizer para vocês que, logicamente, senti que tem uma pressão, mas ou a gente chega mais fundo na população, ou então a reforma vai ficar restrita aos setores que sempre ganharam mais na sociedade brasileira. Assim como o ajuste fiscal, ou qualquer arcabouço fiscal que venha, e corte investimento público, entende? Ele não dá futuro ao desenvolvimento da nação brasileira.